Fala, meu time! Começaram os 16 avos e muita coisa boa pra gente falar no vídeo de hoje. Brasil classificado, Alemanha fora da Copa do Mundo para o Paraguai, e a gente vai destrinchar esses dois assuntos aqui. E claro, vamos começar falando primeiro sobre a seleção brasileira. Mas antes, se você curtiu esse vídeo ao final dele, deixa o like para fortalecer nosso trabalho, beleza? Porque é muito importante o seu like para que a gente continue produzindo conteúdo aqui com bastante amor e tesão para tudo que a gente faz aqui, fechou? E claro, se inscreva no canal e ative as notificações para ficar por dentro de todas as nossas novidades aqui no canal. Meu time, Brasil classificado e do jeito que poderia ser, do jeito que tinha que ser. Gol no último minuto, Carlo Ancelotti sabendo mais de futebol que todo mundo, e é isso. Brasil e Japão fizeram um bom jogo nos 16 avos. O Japão, que falou antes do jogo, que ia vir para cima, que ia jogar de igual para igual, ele não conseguiu jogar de igual para igual. Ele ficou preso lá atrás, se defendendo nas suas linhas de 5 e de 4, e o Brasil propondo o jogo, e o Brasil indo para cima. Só que eu achei o Brasil, no primeiro tempo, um pouco lento nas trocas de passes, né? Errando muito passe, nervosismo, e foi assim que saiu o gol do Japão. O Danilo, uma bola pro meio, que da categoria de base, o nosso treinador já fala, bola pro meio, nem pensar, sempre os laterais, porque bola pro meio pode acontecer aquilo, né, que aconteceu. O atacante recuperou, foi levando, chutou, e gol do Japão. Depois disso, depois do gol do Japão, eu lembro que eu até comentei com meu pai, a gente estava assistindo junto, falei pra ele, agora já estava fechado, vai fechar muito mais ainda. E foi dito e feito, né, se fechou, o Japão se retrancou, ficou, baixou as linhas, ficou na sua área, na sua intermediária, se defendendo, e o Brasil propondo. Casemiro, no primeiro tempo, fez um mau jogo. No entanto, que quando você viu o atacante recuperando a bola do gol e correndo, o Casemiro já tinha amarelo, não podia dar carrinho, ele teve só que escoltar, ir correndo atrás do atacante do japonês. E o Casemiro não é o Casemiro mais de 5 anos atrás, né? Não tem mais a velocidade. Lógico, ele tem toda a técnica, todo o talento ainda, mas a velocidade, a explosão não é a mesma. Então ele não conseguiu acompanhar. E também errando muitos passes, muito nervoso o Casemiro no primeiro tempo. Vai para o segundo tempo a seleção brasileira e o Carlo Ancelotti mantém o Casemiro em campo, mesmo com o amarelo. E aí você vê que o Carlo Ancelotti entende muito de futebol. Por quê? Porque com certeza passou pela cabeça do Carlo Ancelotti que o Brasil ia explorar as bolas aéreas. E o Casemiro é muito forte em bola aérea. O Brasil colocou as suas linhas, adiantou suas linhas de marcação, adiantou o seu time, pressionou o Japão desde o primeiro minuto do segundo tempo, lá dentro do campo do japonês ali. Foi pra cima, bola do Gabriel Magalhães, cruzamento, e o Casemiro faz o gol. Só que antes desse gol do Brasil, do primeiro gol, o Casemiro já tinha dado uma cabeçada dentro da área, dentro da pequena área ali, e o jogador japonês milagrosamente tirou a bola que seria o primeiro gol do Brasil. E o Brasil macetando, indo pra cima, fez o primeiro gol, não baixou suas linhas, e o Carlo Ancelotti foi e colocou Gabriel Martinelli na do Paquetá, que saiu machucado. Na hora eu pensei, cara, Gabriel Martinelli e o Neymar? Cadê o Neymar nessa hora? Porque assim, você vai tirar o Paquetá com o Brasil querendo a vitória, pressionando, eu imaginei que o Neymar poderia entrar nesse jogo. Eu realmente pensei nisso. Mas o Carlo Ancelotti vem com o Gabriel Martinelli. O que queria o Gabriel Martinelli nesse momento? Ele queria, primeiro, recuperação e físico para correr atrás dos japoneses no contra-ataque. O Gabriel Martinelli, no primeiro lance dele, já recuperou uma bola ali de contra-ataque. Ele tem essa explosão, né? O moleque, um jovem. Ele tem essa explosão e queria que o Brasil atacasse pelos lados do campo. O Ryan, muito bem no segundo tempo também pelo lado direito, explorando o X1, explorando o mano a mano. E o Gabriel Martinelli ia dar um apoio para o Vini no lado esquerdo. Porque o Vini, sempre que ele pegava na bola, tinha 2, 3 japoneses marcando. Então o Gabriel Martinelli ia dar esse apoio a ele. Isso mostra que o Carlo Ancelotti tem o elenco na palma da mão. Sabe o que fazer. Por isso que ele é tão conhecido no mundo do futebol como camaleão, como um cara que transforma formações, que transforma esquemas táticos. Cara, se colocar um Gabriel Martinelli na do Lucas Paquetá, que o Lucas Paquetá é totalmente diferente do Gabriel Martinelli. O Paquetá é um cara que controla jogo. O Gabriel Martinelli é do cara do X1, é um cara mais incisivo no ataque.
E você fortaleceu o lado esquerdo, que o Vinícius Júnior precisava de ajuda ali, porque estava sempre com 3 marcando ele. Isso é uma coisa que nós, meros mortais, não poderíamos nem pensar. Gente, eu tô falando como aqui. Meu CBF aqui achou inadmissível o Martinelli entrar primeiro com o Neymar. Mas como o Carlos Ancelotti sabe um pouquinho mais de futebol do que eu, ele acertou. E Bruno Guimarães acha um passe muito bom. Gabriel Martinelli faz o gol da virada e foi uma loucura. Só um detalhe também, o Endrick entrou no intervalo do segundo tempo, só que o Endrick é aquilo, né? Ele, na minha visão, ele entrou, claro, pressionando, atacando o espaço, tudo, mas ele com bola no pé ainda, ele falta o requiso, o refino técnico, né? Para definir as jogadas mais rápido. É isso que às vezes as pessoas podem falar do Endrick. Né? O Carlos tem o respaldo para deixar o Endrick na reserva por enquanto ainda. É um jovem que precisa amadurecer o seu futebol para buscar essa titularidade que vai ser, consequentemente, o nosso 9 das próximas Copas do Mundo. E o Brasil classificado, cara. E vai ser assim, não tem jogo mole na Copa do Mundo. Não tem. Porque todas as seleções vão se igualar, porque é mata, não tem mata-mata. Então é mata. As pequenas equipes, as pequenas seleções, as seleções de menos expressões vão se retrancar e vão buscar contra-ataque. Vão buscar oportunidades de agredir o seu adversário, que é mais forte, como o Brasil, como uma Alemanha que perdeu o Paraguai, a gente já vai entrar agora nesse assunto. A Alemanha, mesma coisa do Brasil, propondo o jogo, toque. A Alemanha é muito mais toque de controle do que o Brasil. O Brasil é mais vertical com suas pontas, né? Com suas pontas. A Alemanha propondo o jogo, o Paraguai agride a Alemanha e a Alemanha não sabe muito o que fazer com as linhas postadas, com as linhas adversárias postadas. E você vê raça do Paraguai, você viu raça do Paraguai, você viu determinação, você viu dividida, briga por cada bola. Para seleções grandes, por exemplo, França, Alemanha, Brasil, eles vão ter que comer arroz e feijão igual esses pequenos times estão comendo, essas pequenas seleções. Porque vai ser decidido na vontade. E foi decidida a classificação da Alemanha contra o Paraguai na vontade. O Paraguai parece que quis mais que a Alemanha. Estava mais disposto a buscar essa classificação. E nos pênaltis, quando vai para os pênaltis, meu amigo, tudo se iguala. Quando chega nas penalidades máximas, não tem grande ou pequena seleção, tem pênaltis. E o Paraguai foi mais eficaz nos pênaltis e está classificado. Só que eu tenho um ponto aqui nessa classificação do Paraguai e na desclassificação, né, na eliminação da Alemanha, que é o seguinte: a Alemanha não era a nova geração do futebol? A Alemanha não era a escola que ia revolucionar o futebol? Né? Eu ouvi alguns jornalistas falando que agora, a partir de 2014, a seleção alemã vai dominar todas as Copas do Mundo. Agora eu faço uma pergunta para você. Imagina o Brasil sendo eliminado dos 16 avos para o Paraguai. Terra arrasada, não é? Terra arrasada. É isso que eu falo, gente. Futebol. E a gente tende a ver mais isso nas próximas Copas, com esse aumento de seleções menores entrando na Copa do Mundo. Você vai ter mais jogos assim, de retranca do time numa seleção menor e controle da seleção maior, de uma seleção, por exemplo, a seleção alemã controlou mais o jogo, mas perdeu no final, foi eliminada. As pequenas seleções vão querer levar os jogos mais para os pênaltis, para as decisões de pênaltis, do que a maioria. Por quê? Porque é a possibilidade que elas têm de classificar. O Paraguai não poderia vir de peito aberto contra a Alemanha. O Japão não poderia vir de peito aberto contra o Brasil. Por quê? Porque é um nível técnico abaixo. Então eles endurecem o jogo, criam vontade, têm mais raça, levam o jogo para as finalidades e isso aí é classificado. E assim vai indo. E assim vai indo. E esse é o futebol de hoje. A Alemanha precisa rever alguns pontos, né? Manuel Neuer, por exemplo, acabou, não vai ter mais. A última Copa do Mundo foi essa. Nós não teremos mais Manuel Neuer no gol da seleção alemã. E agora é reformular, é olhar para dentro, sabe? Eu fiz um vídeo agora aqui no canal recentemente falando que se o Brasil fosse desclassificado para o Japão, era voltar para casa como terra arrasada, olhar para todo o cenário do futebol brasileiro e fazer uma avaliação, o que está de errado. Não é só olhar para a seleção brasileira, é para todo o futebol brasileiro. A gente está errando em vários pontos. E eu acho que o ciclo do Brasil foi tão ruim que vai fazer uma Copa boa. E é assim, nossa tradição é assim, a gente fez um ciclo horroroso.
mas agora a gente vai fazer uma Copa boa. Eu acho, na minha visão, que o Brasil pega uma semifinal pra frente. Acho que o Brasil chega na semifinal esse ano. É o meu achismo aqui, tá? Eu quero saber do seu aqui nos comentários pra gente encerrar esse vídeo. Deixa aqui pra gente debater. É muito importante você deixar os seus comentários aqui, que a gente vai respondendo todos pra gente trocar uma ideia. Fechou? Gente, pra finalizar nosso vídeo, eu tenho uma oportunidade pra vocês aqui, ó, na palma da minha mão. Kit Fornecedores Premium. O que é esse kit aqui, meu time? Esse kit aqui é uma lista completa de fornecedores. Camisa de time, moda streetwear, roupas fitness, 67 fornecedores nesse kit aqui. Além dos fornecedores, você vai ter um catálogo completo com as fotos oficiais das camisas de time, para você divulgar aí fotos oficiais top de alta qualidade. E para fechar esse pé perfeito, você terá uma aula de venda comigo. Sou gestor de tráfego há 5 anos e eu vou te ensinar a subir uma campanha e para você vender todo esse conhecimento que você vai ter aqui. Não perca, link na descrição do vídeo. Meu time, a gente chega ao fim de mais um vídeo. Se você curtiu, chegou até o final aqui comigo, deixa o like, é importante pra gente, beleza? Tamo junto e eu te vejo no próximo.